Aí, chefes, belezinha? Tudo bem com vocês? Agradecer todo mundo aí que está sempre participando do meu canal, dando uma força. Se você não deixou o seu like e a sua inscrição, eu peço para você deixar por gentileza. E eu quero trocar uma ideia com vocês aqui direta sobre alguns comentários que eu recebi no meu vídeo anterior sobre o sinal de escolha ser soberano. Acontece que alguns camaradas perguntaram sobre depois que um sub-5, se acontecer dele conseguir atingir o sinal de escolha, desbloquear o sinal de escolha em virtude do investimento pessoal, o que ele deve fazer? Aí vem a importância que eu falei para vocês que o game faz a diferença. Porque vocês querem saber a realidade, rapaziada? Eu vou falar para vocês a realidade. A realidade é que sinal de escolha sem game não serve para nada. Até o cara que, se ele for Shed, definitivamente ele vai receber muito mais sinal de escolha, né? Ele vai ser muito mais cobiçado pelas mulheres, teoricamente falando, e consequentemente ele vai receber também sinais de escolhas mais evidentes, que eu chamo de primeiro grau. Primeiro grau, para quem não sabe, no meu canal tem a lista aí de sinais de escolha geral. Pretendo fazer mais um vídeo só sobre sinal de escolha, eu acho. Talvez se der mais eu faço mais, que eu pretendo falar sobre o que fazer quando você não recebe sinal de escolha ou por que você não está recebendo, os principais motivos pelo qual você não está recebendo sinal de escolha, de preferência das mulheres que você gostaria de receber. Então, inicialmente, eu quero destacar aqui para vocês, como eu expliquei naquele vídeo, sinal de escolha sem game não vai resolver para nada. Entretanto, como eu já falei também em outros vídeos anteriores, rapaziada, tá? Eu considero que, acima de tudo, você não deve tentar se relacionar com mulheres se você ainda não desbloqueou o sinal de escolha, preferencialmente pelas mulheres que você tem uma atração razoável, digamos assim. O sinal de escolha ele serve muito para você facilitar o jogo, tá? E como eu destaquei para vocês, ele é soberano, ele é o governador da manosfera. Ele é o tópico, por assim dizer, que domina todas as comunidades ou subnichos do nicho da comunidade Red Pill, ou do que a gente chama aqui de machosfera ou manosfera, tanto faz o termo que você quiser escolher. Por quê? Eu separei aqui, principalmente, 7 motivos aqui pelo qual, tá, acima de tudo, o sinal de escolha ele é o governador da manosfera e ele é soberano sobre todos os assuntos. Ele serve para todo mundo, ele serve para o cara que está seguindo o próprio caminho, ele serve também para o cara que é um PUA, que é um pick-up, ele serve para o cara que é um Black Pill, ele serve para o cara que é um Sub-5, ele serve para todos. Inclusive, uma coisa que eu sempre já falei aqui para vocês, que o investimento pessoal deve ser para todo mundo, independente de quem, de qual, da onde você pertence na escala da Black Pill. Se você estiver dentro da zona de rejeição, que é a zona sem esperança que eles dizem, né? Que é dentro do Sub-5, segundo o Etienne Waffles, pode caminhar para um Sub-6 e um Sub-7 no futuro. Eu acredito nisso, é um assunto para outro vídeo, né? Que a Black Pill é o futuro, digamos assim, a aparência vai ser cada vez mais predominante. Isso a gente já vê, definitivamente. Para as mulheres e para os homens também a gente já percebe que mudou muito, que a aparência tem sido mais investida de um modo geral pelas pessoas, né? Inclusive você pode perceber que em São Paulo, a cada esquina que você atravessa, você vê uma barbearia gourmet hoje em dia, que é um negócio que está na moda, né? Cirurgia plástica para as mulheres ficaram mais acessíveis definitivamente, você vê que antigamente era uma coisa muito mais cara, hoje qualquer garota vai lá e parcela e faz, rinoplastia, lipoaspiração, como é que chama aquele negócio? Silicone, tudo isso a gente vê que elas fazem tudo, cara. Hoje é muito mais acessível, é mais barato. Antigamente era muito mais caro, os homens também estão fazendo. Cabelo é uma coisa que explodiu de um modo geral entre os homens, que é para fazer a calvície, cuidar da calvície, os caras estão fazendo. Os caras estão, a harmonização facial os caras estão fazendo, o minoxidil, entre outras coisas, academia, treino, tudo isso. Você vê que a estética está pegando muito pesada entre as pessoas, principalmente, creio eu, pela influência da internet, do Instagram. Todo mundo hoje quer ser foda, quer chamar atenção, quer receber essas validações, principalmente quem não é desperto, quem não conhece essa matrix, né? Os Blue Pill, tanto homens quanto mulheres, tá preso nessa matrix de validações, que é uma matrix muito forte, não é a principal entre as pessoas, e procuram receber atenção, principalmente estando bonito, né? Os homens para ter sexo, as mulheres para terem opções, para competirem entre elas, de modo geral. Então o Instagram, ele reforçou mais essa característica nas pessoas de investir mais e procurar mais o investimento estético. Isso é nítido, né? Então, como eu estou explicando para vocês, esse é o motivo pelo qual eu considero que talvez a régua das mulheres até aumente, porque de certa forma o homem mediano para as mulheres é abaixo da média. Vamos supor, um cara me perguntou nos comentários, ele falou: Miguel, que nota você se dá? Eu falei: velho, eu acho que eu sou acima da média, entre 5,5 e 6, simplesmente pelos números naturais, pela lógica. Se você pegar uma avaliação física, por exemplo, eu estou acima da média no que tange a gordura corporal, minha gordura é abaixo da média, então eu estou acima da média pelos padrões estéticos, quanto menos gordura é mais bonito, né?
hoje em dia. No passado, acho que as mulheres não era bem assim para as mulheres, mas vocês entenderam. Então, se você está abaixo da média em gordura corporal, você está acima da média esteticamente, entenderam? Então, nesse sentido, a altura, por exemplo, eu não sou tão alto, mas eu sou acima da média brasileira. Musculatura também, de acordo com uma avaliação física, meu índice de massa muscular é maior, é muito alto, inclusive, não parece, mas pela média das pessoas é muito alto. Então, por esses números, tá, eu me considero acima da média, mas pela visão da Black Pill, pelo mercado sexual, pelo que as mulheres avaliam, eu estou abaixo da média, eu sou no máximo nota 4, tá, definitivamente. Só para vocês entenderem essa perspectiva de que a média para as mulheres, na perspectiva feminina, está abaixo da média. De um modo geral, rapaziada. Isso é teórico, sempre temos que avaliar também as coisas que acontecem na vida real e no dia a dia. Nunca esqueçam de viver a vida e de praticar o que a gente vê na teoria. Beleza? Isso é importante, nunca se esqueçam, tá? Então, como eu expliquei para vocês aqui, sobre o sinal de escolha, ele ser soberano, ele serve para todo mundo. Tá? Inicialmente, aqui o primeiro tópico que eu separei é que definitivamente ele é um termômetro do investimento pessoal. O cara que recebe o sinal de escolha, isso pode estar diretamente conectado com o investimento que ele está fazendo em si mesmo, a dedicação que ele está colocando em evoluir. Não necessariamente para a mulher. Por isso que eu falo que ele é soberano e que ele é muito importante. Porque o segundo aspecto dele é justamente esse, o segundo tópico. Que o sinal de escolha, ele não é para você focar em mulher, rapaziada. É justamente o oposto. A melhor forma para você conseguir relação sexual, para você conseguir mulheres, é o PUA. É o PUA, é o Numbers Game e o Cold Approach. É a melhor forma para você ter abundância. É igual entregar currículo. A melhor forma de você conseguir ampliar a chance de você ser contratado por uma empresa é você mandando muitos. Entendeu? É o Numbers Game. A melhor forma de você conseguir mulher é Numbers Game. É você ter Tinder, é você ter Badoo, é você ter todos os aplicativos, pagar todos eles e abordar mulher pra cacete, cara. Entendeu? É a melhor forma, definitivamente. Então o sinal de escolha não é isso. O sinal de escolha é o contrário. O sinal de escolha é para você não focar em mulher definitivamente. É você estar no investimento pessoal e se acontecer de você se relacionar com uma mulher, é consequência. É a consequência do que você está fazendo, de você estar no lugar que você gosta, com as pessoas que você gosta, fazendo o que você gosta. Tá? Vale ressaltar, fica muito complicado para os caras, porque vamos lá, vamos tocar num tópico aqui que faltou eu comentar no início para vocês, que eu vou enfiar no meio aqui agora dos tópicos que eu separei, dos 7 principais, né? Sobre essa história de Volcel e Incel, beleza? Esse vídeo, preferencialmente, ele é voltado para os Incels, eu não estou falando com os Volcel, porque Volcel não tem sentido você falar com os Volcels, porque eles são Volcels, os verdadeiros. Os Volcels, via de regra, cara, eles são normies, ou shads, pela perspectiva da Black. São caras que eles são voo. Se é voo, quer dizer que ele tem opções. Ele tem opções de se relacionar, preferencialmente, né? Ele provavelmente recebe sinal de escolha. Por isso que eu digo, na minha opinião, o Volcel recebe sinal de escolha. Entendeu? Então ele decide não se relacionar, não abordar o que é que seja. Ele tem mulheres, mas eu não quero. Que é uma pequenininha parcela. A gente sabe que tem muito cope nesse Volcel também. Tem os caras que são Volcel de verdade, que poderiam estar com mulheres, tem sinal de escolha, etc. Claro que tem. Mas a gente sabe que é uma parcela pequena, boa parte desses caras aí são coping definitivamente, isso não é novidade para ninguém. Então esse vídeo é mais voltado para os incels. O incel que não recebe sinal de escolha, entendeu? É o que eu estou dizendo. Pode ser um bom indicativo para ele da aplicação que ele está colocando no seu investimento pessoal acima de tudo. E como eu expliquei, para esses caras que são celibatários involuntários, a melhor forma deles começarem a abordar a mulher, tá? De começar a chegar em mulher, incel. Incel é o quê? Celibatário involuntário. Se é involuntário, quer dizer que ele gostaria de se relacionar. Não estou falando namorar, estou falando pegar a mulher de modo geral. Entendeu? Rotação, tanto faz o termo que você quiser usar. É incel. Estou falando com esses caras. Para esses caras, onde eu quero chegar? O melhor mecanismo é o sinal de escolha. Não abordar a mulher até receber sinal de escolha. Tem alguns que criticam isso daí, que eu vou comentar sobre isso. Mas o Cold Approach não tem como. Se o cara ficar dependendo do sinal de escolha, o cara não vai abordar ninguém nunca. Mas eu estou falando sobre os caras, irmão. É isso que vocês entenderam. Eu estou falando sobre os caras que eles não querem fazer Cold Approach. Seja porque é desgastante, tá? Seja porque é desgastante, seja porque ele não quer ser mangina, seja porque ele não aprendeu o game e não quer aprender, entendeu? Seja porque é muito frustrante para ele, porque é muita rejeição, porque esse cara, provavelmente ele está na zona de rejeição. O sinal de escolha é um indicativo, rapaziada, de que você está saindo da zona de rejeição. Vou repetir. O sinal de escolha é um indicativo de que você está saindo da zona de rejeição. Das mulheres que você está, pelo menos, razoavelmente atraído. Não adianta você receber sinal de escolha, como eu falei, de uma mulher que tem 50 filhos ou de uma mulher que já está na terceira idade. Né? Então, sim, eu entendo, eu tenho essa perspectiva. Agora, para os caras que não tem problema sobre o Cold Approach, é simples, não tem problema, você faz. O problema é seu. Estou falando para os caras que têm problema, tá? E que não querem abandonar a relação. E é isso que eu vou tocar para vocês agora, voltando nos tópicos.
Para os caras que querem abandonar o jogo, que já abandonaram, o sinal de escolha, eu falei, ele é soberano, ele também serve para você. Você não tem que estar no jogo para o sinal de escolha valer para você. Ele serve para o cara, para o Volcel, para o Incel, ele serve para todo mundo. Por isso que eu falei, o sinal de escolha é o governador da manosfera, ele serve para todos, até para o cara que decidiu sair do jogo definitivamente. Falei, cara, eu não quero mais lidar com mulher. Alguns caras comentaram no meu vídeo anterior. Eu não quero mais, eu sair fora, não me interessa. Até para você o sinal de escolha é válido, irmão. Você não tem que estar jogando. Porque aqui que eu falei, o sinal de escolha, o que é, rapaziada? Vamos agora voltar aqui nos tópicos que eu separei para vocês. Você está aqui os dois primeiros, esse aqui é um deles, né, que eu falei. O cara que saiu do jogo serve o sinal de escolha, que é o último, mas eu vou pegar a ordem aqui para a gente retomar esses tópicos, né? Feitas minhas introduções primeiras, que acabaram entrando no meio do vídeo. Algumas. Terceiro ponto que eu destaquei aqui, que eu anotei, ele destrói a manginização, ele destrói o gadismo. O sinal de escolha, rapaziada, a mulher tem que validar você primeiro. Aí você vai lá, definitivamente, você toma uma iniciativa, se você quiser. Por isso eu falei, o sinal de escolha, entendeu? O game você aprende, via de regra, depois do sinal de escolha. Para os caras que são críticos de PUA, de game, etc., que não serve para nada. Você começou a tomar sinal de escolha, você está saindo da zona de rejeição, estou falando de teoria. Beleza? Isso aqui é uma teoria, rapaziada. Teoricamente. Você começou a tomar sinal de escolha, é sinal de que você está saindo da zona de rejeição e entrando na zona do que eles chamam Black Pill, por exemplo, de Normicel. Por que eu estou usando tanta Black Pill? Porque esse vídeo é mais reservado a eles. Tá? Então, assim, você saiu da zona de rejeição, com o sinal de escolha indicativo, é um sinal de que você pode estar usando entrando na zona de Normicel. A zona de Normicel, há esperança. Depois do Sub-5, há esperança. Se há esperança, o game funciona. Sinal de escolha sem game não adianta. Eu vou falar de novo. Sinal de escolha sem game não adianta. Não adianta. O shed sem game com sinal de escolha, um norme com game, um shed sem game, chefe, na minha opinião, o norme leva. Todo mundo já sabe que a aparência facilita muito, a mulher, cara, definitivamente o game vai ser mínimo, teoricamente, não vai ter que dar salto mortal. Eu discordo dos caras que shed não precisa de game nenhum. Eu discordo. Tá? Considero que é menos definitivamente, mas game nenhum, eu discordo. Beleza? Porque eu já vi muita coisa na minha vida, já vi norme com game, já vi shed sem game, por isso que eu tenho essa perspectiva. Cada um vai ter sua experiência de vida, rapaziada, de acordo com a observação do dia a dia. Beleza? Então, como eu estou explicando para vocês, terceiro tópico, tá? O sinal de escolha, ele destrói o gadismo, ele destrói a manginização, porque a mulher tem que validar você primeiro. Aquela história que a mulher solta o lenço antigamente, né? E o homem ia lá, recolhia o lenço e se apresentava para ele. Então ela tem que tomar iniciativa. Não é você que vai ficar seguindo mulher no Instagram. Não é você que vai mandar direct. Não é você que vai fazer tal coisa. Você não vai ficar de manginada. Não tem manginização no sinal de escolha. Para aqueles que são adeptos da teoria do valor sexual de mercado inflacionado, é uma correção, inclusive. É uma correção para a inflação, o sinal de escolha. Por isso que eu falei, o sinal de escolha é soberano. Por que ele é soberano? Porque a primeira validação começa com a mulher. A mulher que te manda o primeiro indicativo de interesse, a mulher que manda a primeira curtida, a mulher que manda a primeira reação, quer que seja, e aí você vai lá e joga. Ela plugou o controle primeiro. Por isso que eu falei que ele serve para os caras que estão fora do jogo. Mas você tem que estar vivendo a sua vida, entendeu? Eu estou falando para os caras que estão fora do jogo, mas estão na white pill, estão no investimento pessoal. Investimento pessoal não é só treino e o cambau, não. É hobbies também, e divertimento e sair de casa. Entendeu? Por isso que eu estou falando que os caras que estão fora do jogo de relacionamentos, do jogo sexual, vamos chamar assim, o sinal de escolha também serve para você, porque a mulher, entre aspas, plugou o controle primeiro, chefe. Mesmo se você não estiver jogando, aí você, se quiser, você pluga depois. Você não tem que estar jogando para tomar sinal de escolha. Você tem que estar no investimento pessoal. Você tem que estar no investimento pessoal, que não é só treino, não é só trabalho, não é só essas coisas. É hobby, é sair de casa, é se divertir, é socialização, com amigos, já que você não quer lidar com mulher. Fez sentido? Então, o terceiro tópico, como eu falei, ele destrói a manginização, entre outras coisas, destrói o cara ser gado. O homem não é gado com sinal de escolha, não tem como. Não vai ficar seguindo mulher que ele não conhece, porque a primeira validação não é sua, isso é validação, é da mulher. Número 4, ele presume a atração genuína, para aqueles que são adeptos da teoria da atração genuína e negociada. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Para aqueles que são adeptos da teoria pura da atração genuína e negociada, ele serve também, por isso que eu falei que ele é soberano. Porque se a mulher está te mandando sinal de escolha, é a atração escapando, principalmente pela sua aparência. A menos que ela saiba, é claro, né, se você é famoso, se você tem status ou se você é milionário. Mas devastadora, no mais de 90% das vezes que um homem recebe sinal de escolha, é atração sexual escapando, principalmente pela sua aparência, quão bonito ele é, quão shapeado ele está, entre outras coisas. Então presume atração genuína no sinal de escolha. Próximo tópico que eu destaquei, número 5, você não precisa sair do seu caminho
como no Cold Approach ou PUA, por exemplo. Você não tem que deixar, se você é o MGTOW, se você é adepto da teoria do homem seguindo o seu próprio caminho, você não tem que sair do seu próprio caminho como Cold Approach ou PUA. Você pode viver a sua vida. É o sinal de escolha, é a consequência. Entendeu? Por que, que o MGTOW, entre aspas, é o maior antagonista do PUA? Muitas vezes. Por quê? Porque o MGTOW presume o homem seguindo o seu próprio caminho, não seguindo o caminho da libido, não seguindo o caminho da cabeça de baixo, da chapeleta, da cabeça de abóbora. Não é esse o propósito do MGTOW, entendeu? Então, o PUA, muitas vezes, é o caminho da cabeça de baixo, da libido, da chapeleta, da cabeça de abóbora, que o cara está seguindo porque ele quer se relacionar com mulher. Pensando só nisso a todo tempo e, consequentemente, praticando muito Cold Approach, entendeu? Então, o sinal de escolha ele é o contrário. Você pode seguir o seu caminho, mesmo assim, ele serve para você o sinal de escolha. Mais uma vez, por isso que é soberano. PUA, ele facilita o jogo pro PUA. O cara que é PUA, tá bom? Ele também não está fora, ele também está embaixo do guarda-chuva do sinal de escolha. Porque o sinal de escolha serve para ele para facilitar o game para ele, se ele que é um adepto do game. Tá? Mesmo se ele faz um Cold Approach, se ele usa o jogo, para ele é até melhor, porque como ele já sabe o jogo, se ele tomou o sinal de escolha, é o que eu falei, vai facilitar o jogo para ele. Então pro PUA serve também. E o último que eu destaquei, o último tópico que eu separei para vocês, que foi o que eu acabei antecipando, né? Que ele serve para quem está fora do jogo e não quer jogar em hipótese nenhuma. Porque não necessariamente o cara que está seguindo o caminho dele, ele saiu do game. Ele deixou de se relacionar com mulheres. Ele serve pro Volcel, digamos assim. E ele serve pro cara que decidiu abandonar o game com mulheres. Porque eu presumo pelo sinal de escolha que ela vai plugar o controle primeiro do que você, porque é dela que parte a validação inicial. Esse vídeo aqui, de certa forma, é uma parte 2, eu não pretendia fazer, acabou faltando informações quando eu fiz o primeiro vídeo para vocês sobre o sinal de escolha ser soberano. Eu vou colocar um título aqui diferente, mas ele serve mais para ser como uma parte 2, beleza? Para vocês, porque esse é o problema de eu não anotar, cara. Aquele vídeo que eu fiz eu não anotei nada e ficou faltando, vieram várias coisas na minha cabeça depois que eu anotei e acabou saindo esse vídeo. O próximo será sobre a White Pill, beleza? Tem um pouco a ver com o sinal de escolha, é um dos componentes da White Pill, beleza? E depois eu vou falar para vocês sobre por que você não está tomando o sinal de escolha, principalmente das mulheres que você não conhece, os principais motivos. Rapaziada, um abraço.